dia, boa tarde, boa noite, depende o horário que você está assistindo a esse vídeo. Gente, hoje eu trouxe um tema, deixa eu arrumar a câmera aqui. Hoje eu trouxe um tema para nós conversarmos aqui, que nos traz um entendimento muito mais claro sobre como que realmente são as coisas na prática, sobre o pecado. Nós vivemos num mundo hoje em dia em que tudo ficou muito automático, em que as coisas acontecem muito de forma humana, sabe? Nós, enquanto seres humanos, nós temos a nossa natureza humana. Mas quando nós estamos em Jesus Cristo, nós temos a natureza do Espírito Santo de Jesus. E quando nós carregamos a natureza do Espírito Santo de Jesus Cristo, nós começamos a ter um entendimento melhor das coisas. Nós começamos a ter uma clareza espiritual de como as coisas realmente acontecem na prática. Sabe, nós ouvimos muitas pregações, nós ouvimos muitos profetas, pastores, líderes espirituais falando a respeito do pecado, mas nunca vi uma revelação real de como isso acontece na prática. Nós vimos algumas pessoas dizendo assim: porque vem o diabinho de um lado e vem um anjinho do outro, e aí a pessoa fica confusa. Porque quando a pessoa peca, o inimigo ganha legalidade sobre a vida dela, para tocar na vida dela. Só que não é explicado muito como isso realmente de fato acontece na prática. Então fica tudo muito no ar, muito superficial. E as pessoas não conseguem ter essa expansão de consciência para ter esse entendimento. E é isso que eu vim trazer hoje no tema dessa mensagem, o real perigo do pecado. Eu quero começar a mensagem de hoje trazendo um versículo que está lá em Efésios, capítulo 4, no versículo 26, que diz o seguinte: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Esse versículo, ele nos traz uma reflexão de que a ira sempre leva ao pecado. A ira muitas vezes leva à vingança, e a vingança muito acarreta ao pecado. A ira, ela leva as pessoas a tomarem atitudes que não estão de encontro com a vontade do Espírito Santo de Deus. Então, a revelação que eu quero trazer hoje aqui para vocês é de que como é que isso funciona na prática? Como que é que isso acontece realmente com as pessoas, com todos os seres humanos da face do planeta? Bem, eu particularmente, desde quando me tornei cristã, eu tenho muito a sensibilidade de ter o entendimento de que pequei, então o inimigo vai tocar em mim, amanhã alguma coisa ruim vai acontecer. Eu sempre tive essa sensação: aconteceu um pecado, eu pequei, então amanhã alguma coisa ruim com certeza vai acontecer. Eu sempre tive essa sensibilidade desse entendimento, mas eu até então não tinha descoberto como que isso acontece, mesmo meditando e estudando na palavra. E agora tudo fica mais claro, sabe? Agora que eu já tenho mais conhecimento da palavra, mais entendimento, mais vínculo com o Espírito Santo de Deus, tudo fica mais claro, porque os nossos olhos espirituais estão mais claros. Então
Então, o que eu quero hoje trazer para vocês é isso, é essa revelação de como que isso acontece na vida de todas as pessoas. Veja o que diz em Romanos capítulo 7, versículo 15. Veja essa expansão de consciência. Tenta trazer esse entendimento junto comigo agora para a sua vida. Em Romanos capítulo 7, versículo 15 diz o seguinte: eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. E se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei que diz é verdadeira. Pensa bem, olha a reflexão que ele estava fazendo nesse momento. Então, mas de que lei que ele está falando aqui? No versículo 14 diz assim: sabemos que a lei é espiritual. Uau! Sabemos que a lei do pecado é espiritual. Gente, veja se você consegue me acompanhar nesse raciocínio dessa revelação. Espiritual, mundo espírito, espíritos. No versículo 17 diz o seguinte: isso mostra que de fato já não sou eu que está fazendo isso, mas o pecado que habita em mim, o espírito que me faz fazer isso. Perceba isso, quanto isso é profundo. O mundo espiritual existe. Quando somos batizados no Espírito Santo de Jesus Cristo, nós recebemos o Espírito Santo. E quanto mais nós estamos com os olhos em Deus, mais voltado para Deus, mais conectos com Deus, mais o Espírito Santo começa a ganhar força dentro de nós. O Espírito Santo de Jesus Cristo. E no momento que nos afastamos, que enfraquecemos o Espírito Santo dentro de nós, quando pecamos, porque quando estamos em pecado, o Espírito Santo enfraquece e dá a autoridade para que outros espíritos ruins estejam preenchendo o nosso corpo. Veja o que diz em Mateus, capítulo 12, versículo 43. E quando o espírito ruim tem saído do homem, ele anda por lugares áridos buscando repouso. Gente, olha a gravidade disso. Veja a gravidade disso que eu estou tentando trazer o entendimento dessa revelação para vocês. Como nos afastamos quando enfraquecemos o Espírito Santo que habita dentro de nós, nós estamos dando legalidade para que esses espíritos que nos cercam venha e tome domínio sobre as nossas vidas, sobre as nossas ações, sobre os nossos comportamentos. E se nós formos para parar para refletir diante disso, isso é muito sério. Isso é seríssimo, porque imagina você, na sua natureza humana, não estar mais sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus que habita em você, mas sim por outros espíritos ruins que vieram sobre você. Veja a gravidade, porque isso reflete diretamente. Nunca aconteceu com você de quando você está mais fortalecido no Espírito Santo de Deus, você parar e pensar: gente, olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz, isso não fui eu quem fiz. Eu não gostaria de ter feito isso. Sabe, nós vemos muitas pessoas nas ruas hoje caindo nas drogas, nas prostituições, caindo em vícios. E aí quando você para e traz ela de volta para a igreja e que ela está mais fortalecida em Jesus Cristo, ela faz a reflexão: gente, eu não consigo entender como eu fiz isso. Por quê? Porque ela estava tomada de espíritos ruins. Como diz aqui no capítulo 12 de Mateus, versículo 43. Veja a gravidade disso, porque quando somos tomados por esses espíritos que não é de Jesus Cristo e eles vêm sobre nós, nós começamos a ter atitudes, ações, comportamentos que não refletem na nossa essência de Jesus.
reflete sobre essa essência desses outros espíritos. E nós vemos isso nas pessoas que nós amamos, que nós admiramos, nas pessoas que mais nós queremos ver elas cada vez mais firme no caminho de Deus. Nós vemos isso claramente, porque as pessoas elas começam a ter atitudes e comportamentos que não vêm de encontro com a vontade de Jesus Cristo. E isso é preocupante. Então veja como as ações, os comportamentos das pessoas, as atitudes das pessoas, elas, quando são motivadas por esses outros espíritos ruins, elas acabam enfraquecendo o Espírito Santo. Elas acabam se afastando do Espírito Santo de Deus por conta do pecado. Então, quando nós ouvimos as pessoas dizerem assim, eu pequei, agora o inimigo vai tocar em mim. Agora o inimigo... Então, é isso, nós estamos enfraquecendo o Espírito Santo de Deus dentro de nós e dando legalidade para que esses outros espíritos venham sobre nós. Por isso que muitas vezes quando nós estamos na igreja, nós estamos dentro do templo do Senhor, nós vemos muitas pessoas fortalecidas no Espírito Santo, tocando sobre a vida de outras pessoas, expulsando esses espíritos ruins das pessoas, porque elas estão tomadas por conta do pecado. Então veja a gravidade do pecado, veja o real perigo que é estar no pecado, porque nós somos tomados por esses espíritos, porque nós começamos a ter comportamentos, ações, atitudes que não estão de encontro com o Espírito Santo de Deus. E isso é gravíssimo, porque isso reflete na nossa conduta, isso reflete nos nossos princípios, nos nossos valores, isso reflete diretamente de como as pessoas nos enxergam, de como as pessoas estão nos vendo, reflete diretamente na nossa reputação. Então que nós possamos ter essa consciência de nos livrar definitivamente dos pecados que enfraquecem o Espírito Santo de Deus e que nós possamos nos fortalecer cada vez mais em Jesus Cristo para andarmos debaixo da vontade dele e nos livrar definitivamente da possibilidade de que esses outros espíritos tomem conta dos nossos comportamentos e das nossas ações. Veja só que profunda essa revelação. Eu continuo essa mensagem trazendo o que diz aqui em 1 Coríntios, versículo 27 do capítulo 9. Diz assim: nem todos os problemas internos, nem as dificuldades externas podem nos superar do amor de Jesus Cristo. A única coisa que nos afasta do Senhor é o pecado não confessado. Veja só, depois que Jesus Cristo esteve aqui nesse mundo, que Ele habitou entre as pessoas, Ele veio para livrar as pessoas do pecado. Então, quando existe um arrependimento verdadeiro e esse pecado ele é confessado, você é redimido. Você tem a oportunidade novamente de estar junto com Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 3, versículo 23 diz assim: pois todos nós pecamos e estamos afastados da presença de Deus. Mas existe, como diz em Coríntios, a possibilidade do arrependimento. Veja só, Provérbios capítulo 28, versículo 13, diz assim: quem esconde os seus pecados não prosperará, mas quem os confessa e os abandona, veja só, abandona, encontra a misericórdia do Senhor. Então, gente, pense comigo. Você não vai ficar encontrando misericórdia do Senhor a todo tempo se continuar cada vez mais no pecado, porque você estará cada vez mais dando legalidade para que esses espíritos ruins tomem conta da sua mente, tomem conta dos seus comportamentos, das suas ações. As misericórdias do Senhor, elas se renovam todas as manhãs quando nós somos fiéis a Jesus. Veja o que diz em Salmos, capítulo 32, no versículo 5. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas, e eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e Ele me livraste da culpa do pecado. Olha que lindo isso. Então Jesus, Ele é maravilhoso,
Sabe, eu não consigo entender como as pessoas não conseguem amar Jesus dessa forma, sendo que ele veio para fazer tudo isso por nós. Veja só. Então, às vezes não somos nem dignos de estar na presença dele por conta disso. E os pecados assim que mais desagradam o Senhor e nos enfraquecem no Espírito Santo e damos legalidade para que outros espíritos venham sobre nós, é a falsa testemunha, sem ter a certeza do que está falando, por entendimento próprio. As pessoas, elas têm aquele entendimento dela e ela vai lá e dá uma falsa testemunha a respeito de outra pessoa. O Senhor não gosta disso. O excesso de orgulho das necessidades das pessoas sobre o engrandecimento de ser o maior, de ser o melhor. Sabe, eu ainda tenho um pouco disso e eu estou trabalhando em mim. Eu estou tentando cada dia me tornar uma pessoa mais humilde. Seja pelo pecado do adultério, sabe? Que as pessoas fazem muitas vezes motivado pela fraqueza da carne humana, seja motivado pelo amor ao dinheiro, que também não vem do Senhor, pelo contrário, é adoração ao outro Deus de Mamon, ao dinheiro. Seja pela falta de confiança em Deus e nas coisas que Ele faz e pelo motivo com que Ele faz isso, sabe? Depois que Jesus Cristo esteve entre nós, que deu a sua vida para nos salvar do pecado e tudo começou a mudar, não existe mais tanta morte por conta do pecado como no Antigo Testamento. E também depois que conquistamos nele, sabe, esse amor dele e nós vinculamos cada vez mais, nós queremos estar cada vez mais próximos de Jesus Cristo. O amor de Jesus é incondicional. E, gente, a palavra de Deus, ela é estatística. Não tem erro, não tem erro. Se você não sair da presença de Deus e estiver cada vez mais fortalecidos em Jesus Cristo, todas as suas bênçãos lhe acompanhará para o resto da sua vida. Não há como você cair no chão prostrado na morte ou na pobreza ou em qualquer outra coisa quando estamos fortalecidos no Jesus, em Jesus Cristo. Não existe. Nós precisamos nos fortalecer no Espírito de Jesus cada vez mais e não temer de forma alguma o fato de que vamos perder algo que já foi nos entregue por Ele, por mérito, por amor a Ele, por estarmos nele, por honrar a Ele. Sabe, eu finalizo essa mensagem de hoje trazendo o que diz em Romanos. Onde está? Aqui. Não vou trazer um versículo, eu vou trazer palavras minhas. Jesus, Ele não nos chamou para continuarmos vivendo em guerra. Jesus, Ele nos chama para priorizarmos Ele e vivermos em paz. Jesus, Ele nos chama para vivermos as promessas dEle junto com Ele, pois Jesus é o príncipe da paz. Deixe aqui nos comentários o que você achou dessa mensagem, curte, comenta, compartilha com um amigo que você ama e até o próximo vídeo.